O que você sempre quis saber sobre depressão pós-parto? A gente sabe que o Dia das Mães é um dia muito importante para a gente comemorar uma coisa muito bonita que envolve a chegada de qualquer ser humano aqui na face da Terra. E a mãe tem um papel fundamental. Mas para falar sobre esse tema, que muitas vezes ele é falado por cima e as pessoas não compreendem direito, eu estou recebendo a psiquiatra Tânia Ferraz Alves para conversar com a gente. Ela é vice-diretora do Corpo Clínico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e diretora médica da Gataz Health and Results. Eu convidei ela para falar sobre isso porque é um tema muito melindroso, muito delicado, e eu espero que você aproveite e compartilhe com todo mundo essa informação. Tânia, muito obrigado. Obrigada, é um prazer estar aqui, Fernando. Tânia, a gente sabe que esse momento da vida de qualquer mulher é muito importante, mas às vezes fica aquela coisa, né? O corpo mudou, de repente vem a criança, algumas dificuldades físicas aparecem, né? Então tem que amamentar, tem que saber lidar com a criança, pode vir aquela sensação meio de tristeza, meio de preocupação. Como diferenciar de uma coisa que pode ser normal da depressão pós-parto? Excelente pergunta, porque realmente houve uma série de mudanças durante a gestação, idealização, principalmente pessoas que nunca tiveram filho, né? A primeira vez é uma novidade. E no pós-parto é muito comum ter uma oscilação, o que a gente chama de blues, tristeza. As mães choram, ficam nervosas, mas esse blues, ele passa em 2, 3 dias, a mãe vai para casa, ela recebe a criança, ela vai se adaptando a essa novidade. Num segundo filho, ela também pode ter, porque tem um componente de hormônio na tristeza. Então isso chama blues, e é uma coisa normal. Não é doença. Não é doença, quer dizer, é normal, acontece geralmente, vai durar até 72 horas do pós-parto. Tem a ver com a queda hormonal, com as modificações, muitas vezes com a novidade ou até somente com essas mudanças que a gente tem no pós-parto comum. Isso tiramos de letra. Agora tem outros quadros que são diferentes, que começam às vezes até depois, uma semana, 2, e aí é uma tristeza diferente, é uma falta de prazer, é uma dificuldade de se relacionar com a criança, de fazer o vínculo mãe-filho. A depressão pós-parto, ela, diferente do blues, ela não melhora com o tempo. Na verdade, ela vai piorando, vai se arrastando. A mãe se sente incapaz de conectar. É muito triste, porque ela, na amamentação, no dia a dia, ela se sente com dificuldade de estabelecer o vínculo mãe-bebê. Muitas vezes ela fala assim, olha, eu não sinto prazer, eu não sinto alegria, eu simplesmente fico apática. Isso é uma das coisas que vão acontecendo e pode perdurar por meses, impactando muito esse desenvolvimento da criança e pondo em risco essa família. Agora, quando você tem um diagnóstico, Tânia, como que é o tratamento? Quando a gente tem a depressão pós-parto, tratamento é fundamental. Quadros leves podem ser tratados até com terapia, com mudanças comportamentais. A terapia cognitivo-comportamental, ela tem comprovação de tratamento para quadros leves. Agora, quadros mais graves, com impacto na relação mãe-bebê, vai precisar de medicação. A gente sabe que a questão da medicação é um tabu, né? Medicar Sim. Gestante, medicar puérpera, Sim, né? sim, porque de alguma forma tem a questão da amamentação, a gente não sabe se aquele remédio vai passar para o bebê, se vai influenciar aquele cérebro que está em desenvolvimento, né? Exatamente, isso é um tabu. Há medicações que são consideradas seguras, que a passagem pelo leite é muito pequena, como a sertralina, a paroxetina, que foram já avaliadas em uso em grande escala com as mães que precisaram de medicação. É claro que se houver a possibilidade de um quadro leve ser tratado com a terapia, o médico vai escolher esse caminho, mas quando há um quadro mais grave, o impacto no bebê e no desenvolvimento da depressão, da mãe não vincular, da mãe não cuidar, da mãe não estabelecer esse contato é muito maior de qualquer possibilidade que a gente tem de uma medicação ser passada pelo leite em pequenas quantidades. Agora, Tânia, tem uma coisa que me preocupa muito, sabe? A gente está aqui falando para todo mundo aí no Dia das Mães, antes de mais nada, bom, feliz Dia das Mães para todas vocês são incríveis, e isso aqui acaba sendo um presente, né? Esse vídeo acaba sendo um presente porque existe uma porcentagem, por sorte não é a maioria, mas que passa por esse problema, não só pelo blues, que é uma coisa normal que você já explicou pra gente, mas entra dentro desse diagnóstico. Então, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, dar um like aqui, escrever sua dúvida aqui, a Taniel, a gente vai dar uma olhada aqui, e enfim, vamos interagir, vamos levar essa informação para frente, para de fato ajudar essas mamães, né?
que estão, na verdade, às vezes numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade e precisam de um olhar diferente. Agora, vou te falar, o que me preocupa? Sabe aquele ditado popular? Cachorro que tem muito dono passa fome. Então, bem prático mesmo. A mãe vem sendo vista por um obstetra. O nenê nasce, aparece alguns médicos no hospital e depois a indicação da mãe voltar num pediatra para levar o seu bebê. Junto com isso, ela vai voltar no obstetra para ver os pontos, se foi cesárea ou receber mais orientações. E ponto final. E aí tem um monte de gente ou não na família que acaba ajudando. O que eu quero dizer com isso? Essa mãe, muitas vezes, ela está desamparada. Porque a gente sabe que o diagnóstico e o tratamento correto tem que ser feito por um psiquiatra. Sim. E muitas vezes existe o preconceito, como você falou. Puxa, como é que eu vou marcar uma consulta com um psiquiatra? Acabei de ter nenê. Ou então acho que aquela mãe, na verdade, é culpada por aquela situação, ou se ela não tem esse conhecimento, ela se culpa. Como é que você entende isso tudo? Quem deve, na verdade, reconhecer? E qual que é o primeiro passo a partir do momento que, a gente reconhece que alguma coisa não está funcionando bem? Isso é difícil, porque o preconceito existe. Passar com um psiquiatra é uma coisa que as pessoas acham... Vou passar com médico de louco, é aquela imagem que a gente tem, né? A psiquiatria ainda tem muito estigma. O pediatra pode reconhecer, vem das dificuldades que tem dessa mãe no cuidado. O obstetra pode avaliar. Apesar do tratamento da depressão puerperal, da depressão pós-parto, é importante ser feito por psiquiatra, porque é um quadro grave, é um quadro de risco. Geralmente não são depressões tão leves e podem até complicar para pessoas que têm quadros psicóticos. Existe a psicose puerperal, que é um quadro muito grave, que pode chegar nesse ponto em algumas pacientes. Então, Quer dizer que não é depressão pós-parto. Pode chegar a psicose pós-parto. A própria depressão ela pode evoluir para um quadro de psicose, é isso? Pode. E como é que se comportaria uma mãe assim, nesse estado? Se eu estou de fora, eu estou vendo assim na família, como que ela estaria? Ela pode começar a mudar o comportamento, a ficar agitada, ou ficar mais retraída, pode ter delírios, crenças que não são compartilhadas e ela tem certezas, por exemplo, que querem prejudicar o filho e nessa hora ela vai fazendo uma construção, às vezes paranoide, persecutória. Volta e meia aparece em mídia notícias de situações que pulou pela janela, que teve uma reação, porque quando você vai olhar no quadro psicótico, faz sentido para ela os comportamentos. Sim. Então, não é frequente, é raro, mas se começa a ter uma modificação muito importante de comportamento, uma mudança de sono, de apetite, que chame a atenção, que não é compreensível, isso precisa ser avaliado. E ser avaliado rapidamente. Agora sim, existem pessoas que têm predisposição para ter isso, Tânia? Tem. Pessoas que já tiveram depressão, elas são pessoas para ficar muito atenta. A gente sempre fala para os pacientes que já tiveram, as mulheres, olha, fique atento nesse momento de pós-parto, que é um momento de risco. Bipolares, a depressão pós-parto, ela pode ser um primeiro episódio, uma bipolar, ou pode recair nesse momento. Quer dizer, a pessoa pode abrir o quadro da bipolaridade no momento do parto. Pode. Pós-parto pode. E geralmente abrindo não em mania, abrindo em depressão. Frequentemente em depressão, são pessoas que a gente acompanha com atenção para ver se de repente tem esse componente. Aí entra aqueles fatores psicossociais, gravidez às vezes não desejadas, ou gravidezes que foram muito surpresa, dificuldades que tiveram, relacionamento com baixo suporte, às vezes momento de vida que a pessoa se sente muito isolada. E esses fatores vão contribuir para o momento de depressão. Agora, com a melhora de pandemia, a gente tem um suporte social maior, né? Naquele momento que a gente estava com as mães mais dentro de casa, sem poder compartilhar, sem poder dividir, as dificuldades do dia a dia do pós-parto, elas são um fator de risco. O não dormir, o cuidar do nenê, o lidar com os conflitos. Agora sim, é mito ou verdade que famílias desestruturadas elas carregam dentro dela uma possibilidade da mulher evoluir para uma situação de depressão pós-parto? É verdade isso? Infelizmente pela vulnerabilidade. A fragilidade da família, a dificuldade, mas nesse sentido de fragilidade familiar, de falta de suporte social. Porque quando a gente chama de desestruturada, depende do que a gente quer dizer, porque você pode ter uma família que ela é feita de uma outra forma e simplesmente a mulher se sente suportada. O que é importante é ela ter suporte social, pessoas que possam auxiliar, pessoas que podem cuidar, que possam dividir com ela um pouquinho à noite,
porque o bebê ele tem uma demanda própria, né? E a gente descobre no pós-parto que é 2 em 2 horas, não começa a contar depois que o bebê dorme, começa quando ele acordou. Sim. Então ele termina a mamada 1h30 depois, ele está acordado, e ela vai tendo essa dificuldade, se estiver sozinha nesse momento e sem alguém para dividir, para conversar, inclusive para falar das dificuldades, isso deixa ela numa posição de vulnerabilidade. Tânia, a gente ouve muito dizer, e tem muito trabalho científico mostrando o papel da ocitocina, né? Na contração do útero, no momento do parto, para o neném nascer, na ejeção do leite, e também fazendo sinapse de campo aberto no cérebro, na formação de vínculo, né? Esse encantamento que usualmente a gente observa. A mãe ela fica apaixonada pelo filho, ela vê como o ser mais bonitinho da face da Terra. Aliás, toda criança é um encanto, né? Sim. E essa mágica ela tem que acontecer. E ela acontece, porque é um presente de Deus e, ao mesmo tempo, é uma forma dessa vinculação biológica acontecer. Existe alguma correlação entre alterações de neurotransmissores, como, por exemplo, esse, que acaba sendo um neurohormônio, com a manifestação da depressão pós-parto? Sim. Nas mulheres que têm depressão pós-parto, elas têm uma menor taxa de ocitocina, elas têm maior dificuldade de fazer o vínculo, maior dificuldade de amamentação. O que tem que tomar cuidado é não idealizar o vínculo, né? Porque também esse amor ele existe, mas muitas mulheres elas falam assim, eu não estou amando o meu bebê. E chegam até angustiadas com essa queixa. E quando você vai ver, na verdade, elas estão idealizando esse amor de uma forma que é o vínculo, é o carinho, é o cuidado, é a disponibilidade para esse cuidado. Isso é uma coisa que está no vínculo, né? Então a gente tem só tomar cuidado com o ideal que a gente cria, como né? se fosse aquele amor platônico, né? Acho que vai ser 1000 maravilhas e de repente a vida é dura, né? Ela é concreta, né? Exatamente. Então vai ser eu sempre falo assim que a mãe ela vai ter o carinho pela criança, mas ninguém gosta de ser acordada pela 10ª noite seguida de 2 em 2 horas. Então ela vai ter aqueles momentos de cansaço e aí que ela precisa da ajuda. Não, eu imagino. E às vezes assim, é lógico que tem um encantamento. Você pode perceber uma mulher dando de mamar para um nenê, fica ali uma simbiose, né? Um olhar um com o outro, as carícias e tudo, mas imagina um bico machucado. Você entendendo que tem a necessidade de alimentar seu filho e ao mesmo tempo sentindo dor e desconforto. Exatamente. Enfim, é uma situação complicada em alguns casos. Sim. E eu sempre falo para as pessoas, eu lembro que amamentar não necessariamente significa a mama. Se você pegar uma mamadeira, uma mulher por algum motivo não pode amamentar, existem pessoas que não podem, mas se ela der a mamadeira, olhos nos olhos, com aquele carinho, aquela mamadeira ela está suprindo o mesmo amor e o afeto que a amamentação estaria dando. Então, a gente às vezes também tem que tomar cuidado com isso e lembrar que é o olho no olho, é o estar junto, é o carinho, é o estar no colo. Porque é esse ponto que vai fazer o vínculo e a criança vai desenvolver a partir dali. A neuroplasticidade, o desenvolvimento da criança, ela vai ser construída nesse vínculo todo. Tânia, já que é Dia das Mães, e a gente está dando aqui um presente para todas vocês, e esse presente aqui se chama informação, porque pessoas instruídas vivem melhor, eu queria recapitular com você passo a passo e queria que você daí de casa realmente compartilhasse esse vídeo, porque é um assunto muito importante. Primeiro, você nos disse que uma situação chamada blues, do inglês, né? O azul. Exato. É tristeza. É normal acontecer por 72 horas depois do parto. Ou seja, não é hip hip urra. Não. Que bom, o filho nasceu bem, notinha de Apgar ótima, mas é normal que durante 72 horas sinta ali uma lábia, uma tristeza, chorar sem motivo. Se a gente lembrar da obstetrícia, né? Quer dizer, às 24 horas elas choram ou riem sem nada. É uma labilidade. Isso é normal. E a gente sabe que melhora sozinho. Sim, geralmente relacionado com nasceu, voltou para casa ali e a coisa já está estabilizando. Existe uma outra coisa chamada depressão pós-parto propriamente dita, exatamente, que nem sempre começa de imediato. Não. Pode vir aí maquiado, que está tudo bem, aí passou 1, 2 semanas... Começa a piorar o quadro. A mãe se sente mal com aquela situação, desconfortável, não sente todo aquele afeto que imagina que deveria estar sentindo. E perde o prazer pela vida. Eu acho que a depressão, se tem uma coisa que diferencia de tristeza, é a perda de prazer. Nada dá prazer. Quando a gente fica triste, né? Se a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente se sente bem. Sim. E na depressão pós-parto, a criança não faz o vínculo com a mãe, mas também ela não tem prazer por outras coisas que poderia fazer ela reagir.
Sim. Essa é uma diferença que aparece e não melhora com o tempo, né? Bom, então aqui já fica uma super dica. Se reconhecer uma mulher nessa situação, a primeira coisa É. ideal seria a mulher reconhecer isso e levantar a mão, falar marido, ou mãe, pai, Não tô bem. ou médico, né? Quer seja o pediatra quando vai, porque são pontos onde você consegue passar essa informação para frente. Eu não tô Pediatra bem. ou obstetra fala, eu não tô legal. E é Alguma importante os coisa... obstetras e pediatras perguntarem, né? Como é que tá a mãe? E ter a sensibilidade de entender, porque o próximo caminho é meio óbvio para a gente aqui que é especialista, mas precisa marcar uma consulta com um psiquiatra para ver de fato se fecha o diagnóstico e estabelecer um tratamento. Que aí podem ser dois, juntos ou não. Pode ser uma psicoterapia, Sim. que isso ajuda, a gente sabe que de alguma forma interfere no cérebro, no córtex cerebral e auxilia, ou até mesmo medicamento, ou até os dois. Exatamente, né, em alguma os dois. situação. E o psiquiatra vai saber qual medicamento pode ser dado durante essa fase de amamentação, até porque nessa hora o benefício é muito maior do que ter uma mãe deprimida, puérpera, sem vínculo com a criança. Sim. E geralmente a evolução é boa? A evolução é boa. E um terceiro cenário, e aí eu fiquei bem preocupado, que seria da psicose, um estado de psicose, onde a pessoa pode até cometer atos que são complicados, como você falou, suicídio, ataque físico ao bebê, e aí são coisas que realmente nos preocupam. Que aí é de gravidade maior, que vai ter um delírio, ela pode ter crenças que a gente não consegue compreender de onde vem, pode ter alucinações visuais, alucinações auditivas. Então, nessa hora é uma hora de emergência, para levar num pronto-socorro imediatamente e ser tratada, não dá para esperar uma semana, 15 dias para marcar uma consulta, por exemplo. Daniel, qual conselho a mais você daria para essas mamães todas que estão nos assistindo? Porque aqui a gente tem mamãe de todas as idades, né? Mamães que já são bisavós, avós, mães, mulheres que pretendem ser mãe em relação a esse assunto tão delicado e importante. Conversar, dividir, estar junto com pessoas, exatamente compartilhar o vídeo, prestar atenção se são mães, conversar com seu médico, discutir, se não está se sentindo bem, falar sobre isso. A primeira coisa que a gente fala é de falar do sentimento. A hora que eu não estou me sentindo bem e eu falo, e eu sinto que aliviou, isso é um dado positivo de que provavelmente é uma resposta normal. Agora, se eu estou falando que, olha, eu não estou legal, ou se eu estou ouvindo alguém falar, não estou me sentindo bem, estou triste, estou angustiado, não estou melhorando, escutar e valorizar. E se cuidar a partir dali. Daniel, muito obrigado, viu? Presentão essa entrevista super especial para o Dia das Mães. E foi um prazer, Fernando. Obrigado. Pessoal, até breve. Até mais.